E aí, 16 anos, hoje a gente tem a honra de estar aqui com a Eliana Victória. A senhora pode se apresentar para a gente, dizer para a senhora... Se alguém perguntasse para a senhora, quem é a Eliana Victória? Como a senhora explicaria? Eita, gente, boa tarde, boa tarde. Olha, se perguntassem para mim quem é a Eliana Victória, eu ia dizer assim, ó, é uma pessoa muito legal, viu? É uma pessoa muito legal. Aí, veja só, gente, eu sou uma jornalista, amo o que eu faço, eu já estou aposentada hoje, eu me aposentei tem 2 anos, mas eu continuei trabalhando. Porque eu acho assim que a pessoa, quando se aposenta, na realidade, as pessoas falam, se aposentou, hora de pendurar as chuteiras, o chinelo, vai ficar em casa o dia todo assim, de pijama, perna pro ar, só comendo e assistindo televisão. Não, quando a gente se aposenta, depois de 30 anos de profissão, eu dediquei 33 anos da minha vida ao telejornalismo, a gente nós acumulamos experiência, né? A gente sabe como lidar com as situações, a gente tem experiência naquele assunto, a gente sabe do que está falando. Então, qualquer profissional, me aposentei, vou parar. Não, você está no melhor momento da sua vida profissional, porque é quando você domina o assunto que você se dedicou. Então, não era hora simplesmente da gente pendurar a chuteira e parar, vou ficar vendo televisão e comendo o dia todo. Então, quando a aposentadoria chegou, eu descobri, me aposentei e tudo mais, eu falei, mas eu não vou parar, minha ficha não tinha caído para isso. E eu vou continuar trabalhando e pensar no que eu quero fazer realmente da minha vida, se eu vou parar, se eu vou diminuir o ritmo, né? Só que aí veio a Covid, e eu peguei Covid no primeiro ano. 2020, e ela castigou muito, né? Eu fiquei um período internada e tudo mais, e quando eu saí, aí assim, eu sempre digo assim, para quem teve Covid, tem um momento da doença, mas depois que você recebe alta do médico, estando em casa, ou mas principalmente para quem passou por um hospital, você tem o pós-Covid, que ele te castiga muito mais. Então, eu tive muita fadiga nas pernas, eu não conseguia ficar em pé. As sequelas foram... Até hoje eu ainda sofro com isso. Porque você falar assim, Eliana, vamos dar uma caminhada? Vamos caminhar na praia? Eu falei, tá, a gente vai caminhar quantos metros? Quantos quarteirões? Vamos caminhar uns 4, 5 quarteirões. Eu falei, não dá. Porque eu tenho que pensar na volta. Se eu caminhar 5 quarteirões, na realidade a gente vai caminhar 10. 5 indo e 5 né? volta. Exatamente. A gente nunca pensa na volta, a gente só pensa na ida. Mas eu tenho que pensar na volta. Eu não consigo caminhar 10. Então, para mim, no máximo é 4. Então, eu só ando 2 porque eu tenho os 2 da volta. E olha que eu faço, né? Eu me cuido, hidroginástica, aí, quase todos os dias e tudo mais. Então, só retomando a pergunta, eu falei assim, como é que eu penso em mim? Uma pessoa que tem uma profissão, que gosta do que faz, mesmo estando aposentada. Aí eu resolvi parar por conta, para recuperar a minha saúde, né? Eu sou uma pessoa legal. Eu gostaria de ter uma amiga como Eliana Victória, sabe? Parceira. Não, é sério mesmo, gente, sabe? Acredita. Né? De você ter, porque eu sou assim uma pessoa que eu me dou. Eu aprendi assim a ser companheira, parceira, a ser ouvido, né? Eu acho que tudo isso tem a ver da minha formação cristã, do meu respeito à família, aos meus pais, dos ensinamentos. Deus para mim é super importante, sabe? Deus me coloca em pé todos os dias. Então, quando você pergunta, olha, quem é você, Eliana Victória? Para você, como é que você se define? Eu falei assim, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma jornalista. Antes de ser uma jornalista, eu sou uma discípula de Jesus, sabe? Eu sou uma serva de Deus. Eu sou alguém aqui que o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Se eu não puder, eu não faço, né? Mas sou uma pessoa que gosta de rir, que gosta de, sabe, de estar cercada por pessoas inteligentes, que gosta de ajudar, que gosta de aprender, né? Eu sempre digo que apesar dos meus 33 anos de profissão... continuar aprendendo Sempre aprendendo. Exato. A gente não nasceu sabendo e cada dia é um aprendizado, sabe? O fato de eu estar aqui com vocês hoje, eu também estou aprendendo. Mas você é jornalista. Mas eu estou aprendendo. A gente sempre aprende. Nós não somos donos da verdade,
né? A gente não sabe tudo, a gente vai aprendendo a cada dia, cada situação, cada experiência que a gente vive, a gente aprende alguma coisa. E vai depender de cada pessoa, você, vou colher isso que é bom, né? Vou colocar isso em prática no meu dia a dia, vou colocar isso em prática na minha vida. E aí, o que a senhora faz atualmente? Sua ocupação atual? Bom, atualmente, assim, quando eu parei de trabalhar, porque eu precisava cuidar da minha saúde, eu falei assim, também vou dar um tempo para cuidar da minha família, né? Meu marido, assim, sempre foi um super parceiro, super companheiro, e nós já estamos casados há quase 20 anos, e assim, ao longo desses 20 anos, eu passei boa parte trabalhando como jornalista, e eu sempre viajei muito. E ele nunca foi de colocar assim, pô, vai viajar de novo, às vezes é sábado e domingo, você está viajando, você está trabalhando. Ele foi meu parceiro e ele compreendeu, né, que, olha, ela gosta do que ela faz, assim como eu gosto do que eu faço. Então, quando veio, eu resolvi parar, eu falei assim, não, vou dar mais atenção à família, vou curtir mais meu marido, vamos viajar mais, sabe, vamos passar mais tempo juntos. E vou cuidar dos negócios da família, né? Dar o meu apoio. Não quero voltar ao mercado de trabalho? Eu falei assim, eu quero voltar ao mercado de trabalho, mas não da maneira como eu vinha, né? De acordar de madrugada, exato. Não tem mais necessidade para isso. De ser escrava do trabalho. Né? Exatamente. Eu não digo nem assim escrava do trabalho, porque eu sempre fiz porque eu gostava, eu continuo gostando, e sou apaixonada por jornalismo. Mas é aquela coisa assim, vai uma paixão tão assim doentia, Eliana, você vai pegar amanhã às 4 da manhã. Eu falei, beleza, 4 horas eu tô aí. Pô, mas 4 horas, mas eu ia com gosto de gás, 4 horas. Tem gente que se você falar assim, tem profissional que você falar assim, olha, amanhã o seu horário vai ser às 4. Eita, mas olha, de acordo com a lei trabalhista, se eu pegar às 4, eu posso só trabalhar 6 horas, porque não estão pagando hora extra. Então, significa que eu vou ter que sair o quê? Eu vou trabalhar cedo. Até umas 9 mais cedo, e 9 horas eu vou largar. Então, tem pessoas que estão assim preocupadas, né? Não que não seja isso justo, o correto. Mas se você falar, Eliana, amanhã você vai pegar às 4 da manhã. Por que eu vou pegar? É uma matéria especial? Alguma coisa que eu vou fazer? Motivo, Qual o motivo de eu ter que começar a trabalhar tão cedo? Eu não estou preocupada a hora que eu vou largar. Eu vou fazer o meu, eu vou dar o melhor. Né? Sempre pensando, eu sou jornalista para quê? Eu vou levar informação para alguém, né? Eu vou dar dica, orientação, eu vou ajudar alguém, lá no final alguém vai ser beneficiado com isso. Por isso é importante você trabalhar com coisa que você gosta, né? Exatamente. E como foi que você chegou no jornalismo? Veja, eu tinha, na época, agora eu não me lembro que ano que foi, mas antigamente eu assistia novela, muito tempo atrás. Eu tenho hoje 60 anos, sabe? Então, e com muito orgulho dos meus 60 anos, gente. Aí o seguinte, e tinha uma novela que passava, chamava Estúpido Cupido. Se vocês colocarem aí no Google, vão ver em que ano passou a primeira versão da novela. E no final dessa novela, tinha um personagem, ele saiu, a novela se desenrolava no estado do Rio de Janeiro, ele tinha saído do interior do Rio e foi para a capital. E quando chegou lá, no último capítulo, mostrava ele na profissão que ele tinha escolhido. Ele estava com um gravadorzinho, um pouco maior do que o celular, e ele entrevistava, como personagem da novela, uma atriz muito famosa. E fazia perguntas, e gravava ali a resposta, coisa e tal, fazia as anotações, depois tirou uma foto. Eu falei, tá aí, eu gostei disso, eu vou querer ser o que esse ator aí está fazendo, esse personagem, o que é isso? E me interessei, e fui atrás, e descobri que ele era jornalista, e falei assim, sim, mas faculdade de jornalista? Não, faculdade de comunicação social. Aí você tem habilitação em jornalismo, então em publicidade, relações públicas, dependendo da faculdade da região em que você está. E foi aí que eu me interessei. Eu morava no interior de São Paulo, com os meus pais, uma cidade chamada Araraquara. E aí eu falei assim, e essa faculdade onde tem? E eu, na época, ela tinha em Londrina, no Paraná, e tinha em São Paulo, na USP. Na época, a USP, assim, tinha uma fama muito ruim, sabe? E os meus pais nem pensavam você ir para São Paulo para estudar na USP. Eu falei, vou aonde? Coisa e tal. Aí foi quando eu descobri Londrina, no Paraná. Londrina, no Paraná, era mais longe. Eu estou saindo do estado de São Paulo. Sim. Mas apesar de sair do estado,
era uma cidade mais tranquila, né? Então eu fui para lá com a cara e a coragem, não conhecia ninguém. Sozinha. Não passei não passei no primeiro vestibular, eu fiquei em remanejamento, uma coisa assim, né? Aí eu falei, acho que eu preciso estudar mais, vou levar um pouco mais a sério. E aí 6 meses depois eu fiz o vestibular e passei. E fiz comunicação, com habilitação em jornalismo. Quando eu me formei, aliás, faltavam 6 meses, porque era por período, faltavam 6 meses para me formar, foi quando eu recebi um convite para ir trabalhar na TV Morena, em Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Isso a senhora estava em Londrina? Eu estava em Londrina, no Paraná. E aí o que aconteceu? A TV Morena, que é uma filiada da Rede Globo, em Campo Grande do Mato Grosso do Sul, ela estava precisando de profissionais. E na época, quem comandava o departamento de jornalismo não queria simplesmente, vou chamar fulano que já está no mercado. Ela queria formar um profissional. Ela queria alguém que estivesse saindo da faculdade, sem vício de linguagem, sem vício de postura nenhum, para formar uma inovação, né? Exatamente esse profissional. Então ela entrou em contato com a faculdade de Londrina, departamento de comunicação, e pediu que indicassem três alunos. Foram indicados 3. Mas só dos 3, somente eu comprei a passagem e fui. E o gozado foi o seguinte, que eu comprei a passagem, eu emprego, porque meus pais diziam assim, sou eu e mais 3 irmãos. Aí eu sou a segunda. Quando você se formar, você tem que trabalhar, ganhar dinheiro para poder ajudar a pagar o estudo dos seus outros 2 irmãos, né? Então, assim, é uma corrente, um vai ajudando o outro. E tinha muito essa preocupação, e se eu não conseguir emprego, como é que vai ser? Aí, quando veio essa oportunidade, eu peguei o dinheiro, comprei a passagem e fui. E eu morava numa república com mais 4 garotas. Uma delas era filha de um fazendeiro. E ele tinha fazenda no Mato Grosso do Sul. Eu sabia, era outro estado lá no Mato Grosso do Sul. Até então, eu não tinha me tocado para onde eu estava indo. Que Campo Grande era a capital do Mato Grosso do Sul, o outro estado onde a minha amiga, os pais, tinham uma fazenda. E eu peguei e comprei a passagem. E fui. Quando, no dia, fizeram um almoço na República, uma festa de despedida para mim, coisa e tal, foi quando ela falou, e eu me toquei, me deu um frio na barriga. Meu Deus do céu, eu não tinha me tocado, porque a cidade que eu estou indo é no estado, é a capital do estado, onde os seus pais têm uma propriedade, e é muito longe. O que eu faço? Mas me enchi de coragem. Vou atrás, vou desbravar o que tiver que desbravar. E eu me lembro que eu entrei no ônibus, viajei à noite de ônibus, sentei logo nos primeiros bancos do ônibus, do lado sentou um garoto. De Londrina até? De Londrina para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foram 8 ou 9 horas de viagem. E aí o menino perguntou assim para mim, começamos a conversar, ele perguntou, e a senhora vai fazer o quê? Não, estou indo para Campo Grande. A senhora está indo para Campo Grande? Ele falou, a senhora não tem medo, não? Eu falei assim, medo de quê? Olha, o povo de Campo Grande é muito racista, viu? A senhora não vai dar certo lá, não. Quando esse menino começou a falar, eu simplesmente... eu acho que eu vou dormir um pouquinho, porque eu não queria pensar no assunto, na possibilidade. E eu falei assim, olha, eu já estou me enchendo de coragem para fazer uma viagem dessa só. Você vai para um estado, para uma cidade, onde você não conhece ninguém. Eu vou descer numa rodoviária com as malas aqui, pronto. E aí, para onde eu vou? Eu tenho um endereço, mas eu não conheço as pessoas. O que é que faz? Né? Então é assim, é você ir com a cara e a coragem, você vai atrás. Aí chega uma pessoa, embora seja um adolescente, senta do meu lado e fala, lá só é um estado, é uma cidade muito racista. Desencoraja, né? Caramba, exato. Não pensei nessa possibilidade. O que vai acontecer? Eu vou estar pensando em racismo? As pessoas vão à praia para se bronzear, para ficarem queimadas, né? Morenas, mudar, tirar o branco da pele. E como é que pode pensar em ser racista? Aí, ok, tudo bem. Aí, quando eu cheguei na rodoviária, desci cheia de bagagem. Eu tenho fotos, né? Cheia de bagagem, de mala, a cara de sono. E eu falei assim, eu precisava me recompor. Aí eu perguntei, olha, essa praça aqui, porque na praça ia passar um ônibus que levava os funcionários para a TV Morena.
Aí a que seria minha chefe falou assim, você vai até essa praça porque quando der 7 horas O o ônibus passa e você recolhe vai. todo mundo. Ok. Aí ele falou assim, ó, é logo ali. Eu falei, logo ali, a senhora vai, acho que uns 2 quarteirões aqui, a senhora sobe, anda mais 2, aí logo ali a senhora vê a praça. E um é a monte de praça malas. do Lambi Lambi. E eu cheio de mala. E eu falei assim, ok, gente, eu andei acho que umas 4 quadras até chegar na avenida principal e era uma ladeira para subir. Gente, eu cheia de mala, Sozinha. suando, sozinha. As pessoas passavam assim, olhavam, né? Aquele olhar de repente, quem é, meu Deus? Será que eu... Aí eu cheguei na praça, sentei no banco, aí eu comecei a ver os lambi-lambi, que são os fotógrafos, né? Sim. E praça, que hoje praticamente não tem mais, mas naquela época, na praça tinham muitos. Aí, resultado, eu falei assim, bom, tô no lugar certo. Aí eu perguntei para um deles, eu falei assim, não, é um ônibus, só vai ver um azul e branco, o povo vai chegar, é aqui mesmo que para, pode ficar tranquilo. Eu falei, cara, eu precisava assim, lavar o rosto, lavar as mãos, sabe, me recompor, Depois da uma caminhada, outra roupa. né? Teve a caminhada, teve a viagem toda, viagem né? inteira. 8, 9 horas 9 dentro do horas. ônibus. Não tinha, eu peguei e comprei uma garrafinha de água mineral, molhei as toalhinhas, né? Que a gente sempre anda com uma toalhinha, né? Sim. Na bolsa. Limpei os braços, o rosto, tentei me recompor, coisa e tal, me arrumar. Eu falei, é o máximo que eu posso fazer. Aí o pessoal começou a chegar. E ninguém me conhecia. Aí eu falei, esse ônibus que vai para a TV Morena? Aí eu esperei todo mundo entrar e depois eu fui entrar. E ninguém me ajudou. Não teve um cavaleiro, não teve um homem que fosse assim, peraí, Eu pego as deixa eu malas. ajudar a pegar as malas, a sacola, a bolsa. Aí nisso vinha correndo a minha chefe, Essilda Stefanello. E ela gritou, Eliane, é você veio, que alegria. Gente, me ajuda lá, porque... Aí foi quando um rapaz me ajudou, né? Depois que a chefe Depois disse. que a chefe disse, e colocou, entramos no ônibus, aí tá. Aí fui conhecer a empresa, e lá foi meu primeiro emprego, em Campo Grande. Eu passei lá 1 ano, foi na época do Plano Cruzado. E né? o que a senhora fazia lá, na TV Morena? Na TV Morena, eu sempre, por onde eu passei, TV Morena, EPTV Campinas, EPTV Ribeirão Preto, todas afiliadas da Rede Globo. Da Rede Globo, sim. Quando eu vim aqui para o Recife, que eu fui para a Rede Globo, depois eu passei para TV Jornal, TV Tribuna. E em todos esses lugares eu sempre fui repórter de rua. De rua. De Sim. rua. E em algumas dessas emissoras eu também apresentei telejornais. E na TV Morena, na TV Tribuna, que foi a última antes de me aposentar, eu atuei como... Eu tinha um programa, né, um programa de entrevista chamado Ponto de Vista. Eu amo entrevistar, eu acho fantástico isso. E eu passei a atuar como editora-chefe, né? Então, mas também atuei como produtora, como pauteira. Então, assim, você que é jornalista, você tem que saber fazer de tudo. Você que é repórter, que vai para a rua todos os dias, você tem que saber produzir. Você tem que saber editar o seu material, né? Então, eu passei, assim, por quase todas as funções dentro de uma redação, mas o meu forte sempre foi apresentar e a reportagem de E rua. reportagem, entendi. E aí, como foi sua vinda pra cá, pro Recife, pro Nordeste? Pro Nordeste, né? Eu, na realidade, eu saí de Campo Grande, na época tinha aquele Plântico João Garante, o Plano Cruzado, faltava as comidas dos supermercados, o pessoal fazia fila, a história do ágil, o boi sumiu. E aí teve um pessoal do Globo Rural que teve em Campo Grande para fazer as matérias, né, por causa do ágil, o boi que desapareceu, a carne desapareceu, aquela história. E conheci, fiz amizade com eles. E eles falaram assim, Helena, você, já que você é do interior de São Paulo, daquela região ali de Ribeirão Preto, Araraquara, você pensa em voltar para lá? Eu falei assim, olha, eu penso, mas aqui foi meu primeiro emprego, eu preciso mostrar o meu trabalho e ter uma oportunidade, né, de alguém Pra de lá sair, que né? exato, para poder sair. Aí falou assim, então você está falando com a pessoa certa, porque nós somos de lá, né? E aí, se tiver uma oportunidade, a gente chama. Fiz o contato com eles. Aí, uns 6, 7 meses depois, eles estavam em Campinas e precisavam de um repórter lá. E aí eles entraram em contato comigo. Eu até achei que fosse piada, que era brincadeira, né? Mas não, aí foi quando eu me despedi
TV Morena e fui trabalhar em Campinas. Aí Campinas eu fiquei 1 ano em Campinas e fui trabalhar, era a mesma empresa, né? Mesmo grupo, em Ribeirão Preto. Fiquei lá 1 ano em Ribeirão Preto. Aí em Ribeirão Preto eu conheci um jornalista, Edmar Figueiredo. Ele estava vindo aqui para o Recife. E ele falou assim, Eliana, eu vou para lá, mas se tiver vaga, eu posso indicar seu nome? Eu falei, indica, aquela coisa assim, indica, né? Se acontecer, aconteceu, se não aconteceu, tudo bem também. Tudo bem, né? Aí, beleza, ele veio para cá, pouco tempo depois, ele ligou para mim, na realidade foi no Natal, umas 2 semanas antes do Natal, falou, tem uma vaga aqui para repórter na TV, a Rede Globo Nordeste, e estou indicando teu nome, beleza? Manda aí o teu currículo, né? O teu book, coisa e tal. Aí eu tinha lá várias matérias, mandei, foi véspera de Natal, mandei. Quando foi antes de terminar, entre Natal e Ano Novo, recebi um recado que se eu tinha interesse, que eu estava sendo contratada, né? Presente de fim de ano, né? Foi um presente de fim de ano. Mais uma viagem. Exatamente. Outro lugar pra conhecer. Exato. E aí, meus pais, né? Mas para onde você vai? É o outro lado do país. Eu falei assim, eu vou, mas tipo, vou passar uma chuvada, vou ficar ali o quê? 1 ano, alguma coisa. Como é O ambiente. Vou ver como é o verão lá. Porque se falava tanto das praias de Porto de Galinhas, e você viu, mas Porto de Galinhas, por que esse nome? Porque Pau o nome? amarelo, o que, sabe? Então eu falei assim, eu vou para lá. Aí passo 1 ano, depois eu volto para o Sul. E meus planos eram trabalhar no Globo Rural, né? Sim. Eu sempre gostei de fazer matéria na área rural, sempre me destaquei, eu sempre queria. E eu falei assim, então eu vou para lá e vou cavar o espaço, fazendo, né? Exato, e vou cavar meu espaço para poder voltar. A oportunidade teve, mas o salário não compensava, porque o custo de vida em São Paulo não é barato, né? Então eu sempre coloquei assim, não vou morar mal, não vou comer mal, não vou viver mal em função de um trabalho, né? O mínimo que eu posso exigir para mim é você pelo menos morar bem. Eu não preciso morar na principal avenida, no lugar mais caro, mas é você morar dignamente, né? Então, não deu certo e fiquei. E aí você vai criando raízes, você vai gostando. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, eu queria experimentar todas as comidas, né? As bolachas, os biscoitos, os tarecos da vida. Não, numa padaria faz assim, na outra faz assim. Aí, exato, bolo de rolo. Um amigo meu falou assim, não, Eliana, ele tinha um jipão, falou assim, eu vou lhe apresentar as praias aqui urbanas, né? Então, a gente marcava, cada dia a gente ia para uma praia e passeava. Então, assim, eu trabalhava à tarde, no período da tarde eu tinha as manhãs livres e dava para fazer. E assim eu fui conhecendo, e você vai criando raízes. Aí, de repente, você, vou alugar um apartamento, aí você se envolve, você se casa, pronto. Aí você vai ficando cada vez mais difícil, né? De ir embora de novo. Né? De ir embora, né? Eu falei assim, e principalmente quando aí o mercado oscilava muito nessa minha área de jornalismo, tinha que valer muito a pena eu deixar tudo aqui para poder voltar para o Sul. E aí depois de um certo tempo você não quer mais. Se acostuma, sabe? né? Você se acostuma, mas assim, para mim que sempre mudei de cidade várias vezes. Exato, não era assim muito difícil, mas aí você passa a gostar. Eu falo assim que eu fui feito uma árvore, fui criando raízes. E cada vez que você sai de uma cidade ou você sai de um estado, é assim, você tem que começar tudo de novo. Tudo de novo, do zero. Do zero, né? Eu, por exemplo, assim, eu montei umas 5 ou 6 casas, né? E aí algumas coisas antes, quando eu vim aqui para Recife, a minha casa, eu tinha um apartamento completo, com tudo que você imagina. Eu deixei tudo na casa dos meus pais. Aí eu cheguei aqui, eu fui comprar tudo de novo. É um então, investimento. Assim, é um investimento. E aí chega uma hora que começa a pesar, vai cansando. Aí eu falei assim, voltar para o Sul, eu sei que tem minha família lá, mas minha família mora no interior, mas se eu for morar na capital, para morar na capital eu tenho que morar bem, para morar bem você tem que ganhar bem, né? Não quero, sabe, morar longe, aí quando chove, São Paulo alaga, sabe, tem uma série de coisas que você vai pensando.
Então eu falei assim, eu estou muito bem aqui. Se sentiu em casa? Me senti em casa, você cria amizade, você vai criando laços. E eu sempre disse assim, eu sempre fui muito bem recebida pelo povo pernambucano, né? Não só o recifense, não só o olindense, que foram os lugares que eu morei, mas a gente, no início, eu viajei muito, eu conheci o estado de Pernambuco viajando, fazendo matérias. E não era só, fui uma vez a Petrolina, eu fui várias vezes a Petrolina, fui várias vezes a Caruaru, Serra Talhada, Salgueiro, São José do Belmonte. Então, cidades pequenas, eu fui várias vezes lá. Conheci, exato. E eu sempre cavava pautas, assuntos em que eu pudesse viajar. E sempre consegui fazer. Né? Então, e a senhora trabalhava no quê aqui na Rede Globo do Nordeste? Entrevistas também? Era NTV? Sim, eu sempre fui repórter. Repórter do NTV? Ou veja de só, outra coisa? Veja só, é assim, você é repórter da Rede Globo. Certo. Aí você vive na escala. Hoje, as escalas mais ou menos elas estão fixas, né? Mas, na minha época, você tinha uma escala que uma hora você trabalhava de manhã e outra hora você trabalhava à tarde. Então, se você trabalhava de manhã, se você pegava às 5 da manhã, você fazia matéria para o Bom Dia Pernambuco, às vezes podia até, dependendo de quem fosse, fazer alguma coisa para o Bom Dia Brasil. Acabou o Bom Dia, você vai fazer uma matéria para o NE Primeira Edição. Dependendo do assunto, você também vai deixar uma versão daquela matéria para o NE Segunda Edição. Certo? Entendi. Então, não tinha assim, você é a repórter de tal jornal específico. Não tinha um específico, né? Não, nunca teve. Hoje, se você assistir, não só a Rede Globo, mas qualquer outra emissora, se você vê o repórter, por exemplo, assim, Bianca Carvalho, que é da Globo, ela trabalha de manhã. Ela faz a matéria de manhã, que entra, às vezes, está no Bom Dia, a matéria que ela fez está no NE1 e a matéria que ela fez está no NE da noite. Né? O que trabalha à tarde, o que trabalha de manhã, mas que não pegou às 5, pegou, digamos, às 8, ele não entra a matéria dele no Bom Dia Pernambuco. A não ser que o produtor do Bom Dia tenha uma matéria específica e fala, né? Fulano vai fazer hoje, mas ela só vai ser veiculada amanhã no Bom Dia Pernambuco. Entendi. Mas no dia a dia ele vai fazer a matéria para o primeiro jornal da casa, que é o NE Primeira Edição. Entendi. E esse assunto, dependendo da importância do serviço e tudo mais, ele fica para o NE Segunda Edição. Ele poderá ter um produtor, falar assim, não, olha, tem uma matéria que a gente quer que faça, mas vai ser específica para o NE Segunda Edição. Então a gente escolheu fulano vai fazer só para aquele jornal. E da mesma forma funciona nos outros veículos, de comunicação. É sempre assim. Entendi. Né? Aí a senhora, hoje em dia, a gente ficou sabendo que a senhora faz umas palestras, é isso mesmo? Sim, eu depois que eu me aposentei, eu ainda passei 9 meses que eu fiz um programa de rádio. Eu nunca tinha feito um programa de rádio, foi um programa chamado Plural, né? Foi assim, uma experiência maravilhosa. Amei fazer programa de rádio ao vivo, né? Eu falei assim, não abri mão para que fosse ao vivo. Era aos sábados de manhã, um programa de entrevistas, das 7 às 9, né? Então, a ideia era você fazer e não ter, mas nós ficamos 9 meses no ar, porque escolhemos uma emissora de rádio que nos abriu as portas e tudo mais, mas a gente começou a ter um conflito de publicidade, enfim, de assuntos, de temas, aí não deu certo. Falei assim, então vamos encerrar e vamos procurar uma outra emissora. Só que o grupo que estava bancando, financiando, falava, época de política, vamos dar uma pausa, porque eles foram se envolver com políticos, apoiar A, ou B, ou C, sim. E aí começou a esfriar, né? Então eu falei assim, é o seguinte, eu vou cuidar da minha vida. Vamos deixar para lá. Vamos deixar para lá. Se quando vocês fizerem interesse, vocês me consultam. Se eu tiver afim, eu volto. Se eu não tiver, eu falei assim, que chega uma época da vida que você se dá no direito de escolher o que você quer fazer ou não, né? Agora, independente, foi uma experiência riquíssima fazer rádio, eu amei, e fora isso, assim, a gente dá palestras, as pessoas convidam, a gente vai, a gente explica. Eu acho, assim, que o que a gente aprende na vida, a gente tem que dividir, a gente tem que compartilhar, a gente tem que mostrar, ensinar o que é bom. Hoje, no jornalismo, eu vejo, assim, tem muita gente ruim. Eu deixei de assistir os telejornais, deixei de
às vezes até mesmo os jornais online, olha, você fica com raiva porque você sai mais desinformado do que informado. Informado. Né? Eu sou muito chata com o português. Eu não sou perfeita, eu tenho vários erros. Mas você tem que aprender a escrever. Se você tem dificuldade, vá se informar, vá ler, vá aprender. As pessoas hoje não leem, aliás, nunca leram, né? Então, ou leram muito pouco. E aí hoje as pessoas perdem mais tempo aqui nas redes sociais, nos apps da vida. E aí o que acontece? Aqui você não aprende a escrever. Então a gente tem um bom texto quando a gente lê. E lê coisas boas, livros bons. Mas as pessoas têm preguiça, é chato. Eu vou ler, mas eu leio aqui na internet. Não lê. Então, eu falei assim... Quando o pessoal chama, vão dar palestra, eu dou as dicas, gente, é assim, a profissão não é essa, sabe? O que você aprende, as faculdades de jornalismo hoje, eu acho que elas estão muito distantes da realidade, né? Tem muitos alunos que se formam, mas nunca colocaram o pé numa redação, né? Não sabe para onde vem, para onde vai, ou então todos, ou uma boa parte, só acha que pode ser só apresentador, né? Entendi. Então, e não é bem assim, você tem que saber fazer de tudo, mas acima de tudo você tem que estar informado. Eu dei aula também em 2 faculdades aqui, e o que me chama, e eu digo isso para vocês, perguntava assim, como é que chama o governador do estado? Raquel Lira agora. Então, mas não sabiam na época quem era o governador. Aí eu perguntei, e como é que chama o prefeito? O prefeito daqui, Ives De Ribeiro. Paulista, Rives Ribeiro. De Recife, João Campos. Aí eu perguntava assim, e o vice-prefeito, como é que chama? Aí Aí não é comigo não. Aí eu ia assim, como é que chama o presidente da Assembleia? Aí piorou, né? Na época que eu sabia era Diogo Moraes, mas ele já saiu faz tempo. Da mesma forma eu perguntava assim, como é que chama o presidente, o desembargador, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado? não faço a menor ideia. Também não sei Né? não. Então, veja só, para vocês que são alunos, vocês estão estudando, beleza, não tem por que saber. A gente sabe quem é o prefeito, a gente sabe quem é o governador e está de bom E tudo tamanho. bem. E tudo bem. Mas para o jornalista, aquele que está indo, estou me formando, vou trabalhar numa redação, seja de rádio, jornal, televisão ou online, você tem a obrigação de saber quem é o prefeito e o vice-prefeito, quem é o governador, quem é o vice-governador, quem é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, né? Quem é... mas eu não sei quem é o prefeito de Itamaracá. Tudo bem, você não sabe. A gente não tem que saber o nome dos prefeitos de todas as cidades do estado de Pernambuco. Aí eu vou lá procurar saber quem é o atual prefeito. Sobre, né? Vou pesquisar sobre. Mas você não saber da capital... É inadmissível. Né? Então tem coisas assim. E daí é assim, o pior. Vamos escrever um texto. Pegava um texto pobre, uma frase aqui, você repetiu 3 vezes a palavra você, 3 vezes a palavra muito. Eu falei assim, gente, presta atenção, não lê. Então, isso foi... Então, assim, hoje, quando eu sou chamada, sou convidada para dar as palestras, às vezes o pessoal, olha, é um foco assim, eu estou no jornalismo, vamos falar sobre a sua profissão, o seu trabalho, vamos dar dicas, coisas, eu vou com o maior prazer. Porque eu falei assim, dói quando você liga a televisão e você vê um profissional que está ali, é um profissional como você, mas é um profissional que está ali, é ruim, sabe? Não consegue transmitir, é pobre. Meu marido Fraco, mesmo, né? ele estava, hoje de manhã, ele estava assistindo um documentário e aí ele falou assim, ó o que o repórter falou, estou entrando para dentro. Entrando pra dentro e vai entrar pra fora? Então tem coisas assim que é de uma falta de atenção, sabe, do que você está falando, do que você está escrevendo, né? E tem que prestar atenção. Então, a gente chama e a gente vai falando da experiência que a gente tem para tentar ajudar, né? Pra encerrar, então, nossa entrevista, vai dar 3 horas já. Eu quero perguntar sobre sonhos que a senhora ainda quer realizar. Tem alguma coisa que a senhora ainda sonha em conquistar?
Ai, profissionalmente, assim, eu gostaria de voltar ao mercado de trabalho, assim como eu fiz rádio, eu gostaria de voltar a fazer televisão, mas num programa de entrevista, uma vez por semana. Eu não quero mais o jornalismo do dia a dia, aquele frição, aquele desespero de correr atrás de Tem que estar notícia. todo dia Não, atrás não, de- isso eu não de quero pautas. mais não. Não quero mais não. Eu já dei a minha contribuição. Foram 33 anos e alguns meses, sabe? Assim, você acordando de madrugada, chovendo, sem chover, sabe? Tendo tomado café ou não, eu Tendo tô que lá, né, cumprindo meu horário, com muito prazer, fazendo com gosto mesmo. Então hoje, quando você fala em sonhos, eu falei assim, eu gostaria de ter um programa de entrevista, sabe, semanal, mas sem ter aquela obrigação, você é apresentador de tal programa, a gente vai precisar de você no carnaval, vamos precisar de... Não, eu venho para fazer o meu Só o meu programa e só o meu acabou. programa e acabou, não quero. Eu gostaria. Entendi. Mas se eu não conseguir, porque não depende, sabe, totalmente de mim, também não vou ficar chateada, arrasada, não. É aquilo que eu disse no início. Você acumula, você aprende tantas coisas que você não pode simplesmente ser egoísta a ponto de me aposentei, então estou pendurando as chuteiras, meu chinelinho e Não quero mais saber não disso. quero mais saber de jeito nenhum. Não pode ser assim. Então, eu acho que eu estou numa melhor fase da minha vida, eu tenho muita coisa para contribuir, muita coisa que eu posso fazer. Fora isso, a gente não, sempre, enquanto a gente está vivo, a gente tem que ter sonhos, né? Eu ainda quero viajar, sabe? Eu ainda quero curtir muito mais a minha família, quero construir algumas coisas, né? Eu tenho os meus irmãos, que eu sempre ajudo, mas assim, eu tenho algumas coisas que eu quero fazer. Eu quero escrever um livro, Olha aí. né? Esse é um projeto que eu já comecei a trabalhar nele. Mas eu sempre digo assim, apesar de eu ter me aposentado, a minha vida ela é bem agitada, a minha agenda é Sim. bem complicada. E eu falei assim, eu quero ainda diminuir, tirar o pé do acelerador para poder, sabe, escrever um livro e fazer um livro do jeito do que eu quero. Eu, ao longo da minha vida, das viagens que eu fiz, eu sempre fotografei algumas coisas e às vezes as pessoas me perguntavam, mas por que você tira foto disso? Eu falei, tem um Documentando. propósito. E na realidade esse propósito eu sempre pensei que é o meu livro. O livro. Né? Entendi. E não é um livro de biografia, não. A proposta vai ser diferente. Entendi. Né? Então, esse é um sonho. E tem outros pequenos projetos. Eu acho que a gente não pode morrer. A gente está vivo, a gente tem que sonhar e, sabe, e pôr em prática aquelas coisinhas que a gente guarda na gaveta do que eu queria fazer, do que eu queria ter, né? Enfim, e assim vai. E aí tem uma grande personalidade pernambucana, que infelizmente não está mais entre nós, que é Graça Araújo. A senhora chegou a conhecer ela? Sim, Graça era muito minha amiga. A gente tinha uma relação, trabalhamos juntas durante um período. Também durante um período frequentávamos ela frequentava a minha casa e eu frequentei a casa dela, né? E assim, deixou saudades. A gente aprendeu muito, a gente trocou muitas experiências, aprendemos muito uma com a outra. E o gozado foi assim que quando eu cheguei aqui, que eu a conheci, era assim, as pessoas confundiam muito a gente. Então me chamavam de Graça Araújo e chamavam ela de Eliana Victória. E quando me chamava, mas eu não sou Graça Araújo, meu nome é Eliana Victória. E ela a mesma coisa. E nós não nos conhecíamos. A gente não se conhecia. E aí teve um baile dos artistas onde ela foi homenageada. E eu fui cobrir, na época, pela Rede Globo, o baile, dizendo, né, quem eram os homenageados, coisa e tal. Aí a gente chegou cedo, para garantir já umas entrevistas, que a gente não ia ficar o baile todo. E de repente deu de cara com ela. Aí paramos uma de frente para você. A você que é Graça Araújo, a você que é Eliana Victória. E foi aquela coisa assim, sem graça. Né? Sem graça.
Porque assim, não sei o que eu esperava e também não sei o que ela esperava, mas foi assim que a gente Ouviram se conheceu. tanto falar uma da outra. E as mesmo pessoas assim, se confundem. conhecer. E na realidade, assim, sendo muito sincera, eu não tenho nada de graça e de graça não tinha nada de não mim. tem mesmo. Né? Eu falei assim, quem a conheceu sabe assim, nós somos totalmente, fisicamente, o biotipo diferente. Mas eu acho que o que viam para confundir era o fato de sermos negra, de sermos mulher, de sermos jornalistas, de termos uma firmeza de voz, uma segurança. Muito conhecido. Né? Então, eu acho que essa é a questão que acabavam, né, confundindo. Né? Eita, você é Graça, não, você é Eliana e tudo mais. Mas foi uma grande amiga, uma morte, assim, foi o Saudosa. tempo, né? Cada um de nós tem um tempo. A gente agradece essa participação com a gente aqui. Foi uma honra pra gente. Foi uma honra pra ter a gente. senhora. A gente gosta muito da área do jornalismo. Jornalismo. Tanto que quando disseram que iam convidar a senhora, a gente se ofereceu logo pra vir gravar, que a gente tinha curiosidade de conhecer. E aí, galera, se inscreve aí no canal. É isso, gente. Deixa o joinha, compartilha com os amigos. Segue a gente lá ela no no Instagram também. Instagram, Segue ela segue também, o vai deixar o arroba podcast. dela por lá. Vamos embora. Exato. Segue o podcast, é isso aí. Valeu, galera. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigado. Oxi, É uma honra pra Muito gente. obrigada. A gente vai Eu tirar que as fotos. agradeço. Vamos tirar foto. Agora a gente vai tirar as fotos. Sim, vamos fazer as fotos.